abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. E o nosso tema hoje é sobre namoro. Nós falamos ontem, vamos falar hoje novamente, né, desta realidade hoje no nosso mundo e dentro das nossas igrejas, tá bom? O assunto é namoro. Vai chover, vai chover. Nós vamos pegar nossa Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 22. Provérbios 18, versículo 22. Nós vamos ler esse versículo e em cima desse versículo nós vamos trazer essa mensagem importante para todos nós, principalmente para os namorados e para a família que tem jovens ou adolescentes que em breve estarão também namorando, tá bom? A palavra é Provérbios capítulo 18, versículo 22, diz o seguinte: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Vou ler novamente. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Vamos falar em namoro cristão. Hoje, muitas das vezes, querido, a gente for ver o padrão de namoro que o cristão tem, na verdade ele não é um padrão bíblico. Por quê? Porque a nossa visão de relacionamento é o que a mídia transfere a nós. O que a cultura e a sociedade transfere para nós. E também, consequentemente, para a igreja, né? A igreja acaba sendo afetada. E começamos então a ter um namoro que julgamos ser correto, mas ele é antibíblico. Ele é mundano e cultural. A Bíblia não tem nada a ver com a cultura desse mundo. A cultura da Bíblia é uma contracultura com a do mundo. Os padrões do mundo nunca andarão de acordo com o cristianismo. O cristianismo jamais terá aliança com o mundo. Jamais terá acordo com o mundo. A grande pergunta é, quando se deve então começar o namoro? Essa é a grande questão da igreja, porque do mundo não é. Do mundo não é. Essa é uma grande questão da igreja. Essa é uma grande dúvida. E biblicamente, qual é então a época de iniciar um relacionamento? Um namoro, por exemplo. Lembrando que nós não podemos seguir a visão do mundo. O mundo tem uma visão errada. Os jovens de hoje iniciam seu namoro segundo o princípio genético. E até os pais estão enganados quanto a isso. Segundo o mundo, o namoro se inicia quando uma criança cresce e vai se tornando adolescente. E desperta nele desejo pelo sexo oposto. Esse que é o termômetro. Esse é o sinal para muita gente e até para os pais, para os jovens. O sinal de quando se deve iniciar o namoro é quando é despertado desejo em uma das partes pelo sexo oposto. E a criança se torna adolescente e de repente desperta o desejo por um homem, no caso da menina. Então aquilo é o sinal para iniciar o namoro. Ou no caso do menino que brinca de carrinho, de bolinha de gude, joga bola na rua, não é? Aí ele cresce, vira adolescente, muda sua vestimenta e desperta nele o desejo por uma mulher. E segundo o mundo, esse é o sinal para iniciar o namoro. Mas isso, segundo a Bíblia, está errado. Por quê? Porque nós vemos que cada vez mais cedo, a atração numa pessoa pelo sexo oposto é menor. Né? Eles estão começando a se sentir atraídos pelo sexo oposto cada vez mais novos. Cada vez mais novos.
Então esse não é o termômetro para a gente dizer que já está pronto para namorar. Porque pode ser uma criança ainda, não é? Às vezes com 11 ou 12 anos. Então, uma menina com 12, se ela gosta de um rapazinho porque despertou com 12, mas poderia ter despertado com 16, ela deve então iniciar o namoro com 12 anos? Claro que não. Mas por que então, Rodolfo, que despertou nela com 12 ou com 13 e no menino com 14? Mas eu quero dizer para você por que tem despertado. E você há de concordar comigo, querido, que é por causa dessa violência imoral, essa violência sexual que a juventude e as crianças desse tempo sofrem. A inocência é tirada da criança antes do tempo. E isso é muito fruto da educação de muitos pais. Muitas meninas, muitos meninos, era para estar brincando agora. Jogando bola, brincando de bonecas, meninas, os meninos subindo em árvore. Mas o que acontece? Já estão se relacionando, até mesmo dentro das igrejas, nessa idade. Você vê casais de namorado com 11, 12 anos entrando nas igrejas com as mãozinhas dadas. E são, na maioria das vezes, os pais que estão liberando. Pasmem, mas tem criança de 8 anos que já paquera. Mesmo naquela inocência, mas já paquera. Por quê? Porque falta a proteção dos pais. Falta proteger as nossas crianças, proteger a inocência delas. Então se você é uma menina de 15, 16 anos, se você vê, né, se você observar há um tempo atrás, uma menina de 16, 17 anos, de 15, 16 anos, era uma criança ainda. Ela usava Maria Chiquinha, ela pulava corda. Há um bom tempo atrás era assim. Não é? Mas hoje uma menina de 15 anos já é mãe de um filho de 2, já é mãe de um filho até de 3. Por quê? Porque está despertando a sedução, está despertando a imoralidade da menina antes do tempo. E nós os pais, somos os primeiros responsáveis para proteger a inocência do nosso filho, da nossa filha. Então se você tem um filho homem de 10, 12 anos, e se você vê um jovem mais velho, ou até um pai mundano, dizendo a ele, e aí, não vai olhar para as meninas, não? Ou se você vê uma mulher insinuando algo para a tua filha, tipo, já arrumou um namorado? O que você deve fazer? Chamar essas pessoas e dizer a elas, com a autoridade que você tem. Não tire a inocência dos meus filhos, do meu filho, da minha filha. Fale com autoridade, é seu filho, Deus te deu e te dá autoridade para isso. Proteja, porque no tempo certo vai despertar, mas agora não é o tempo. Agora não é o tempo. Então o que nós estamos vendo? Esse despertar da sensualidade antes do tempo, do desejo sensual, é fruto de muitos pais deixarem as crianças assistirem essas coisas na TV. É lixo visual, é lixo da mídia. Então a criança vai assistir uma Malhação, não é? Cada vez mais a idade do relacionamento que essas mídias lançam no ar para as nossas famílias é menor. Fruto de novelas, fruto da Malhação, de seriado infanto-juvenil, até mesmo desenhos do Walt Disney, quantos deles que dizem que é livre, que é para criança, mas está cheio de cenas de obscenidades, de malícias, de desenhinhos de mocinhas todas sensuais. Muitas das vezes levando nossos filhos ao despertamento da sensualidade antes do tempo. Então esses desenhos deveriam ter mais cultura. Ser realmente um lazer. E não ser o que nós estamos vendo. Se você está duvidando, pega um filme do Walt Disney, das princesas lá, vai observar a roupa que elas usam, os trajes que elas usam, quando se existe um namoro naquele desenho, veja o tipo de conversa, o olhar desses desenhos. Gente, tudo isso é fabricado, porque tem um alvo, tem um objetivo. As crianças de hoje serão o futuro amanhã, serão nas igrejas, serão na sociedade.
E muitas das vezes elas consomem esse tipo de mídia. E nós não percebemos, porque achamos que isso é normal. Achamos que isso não tem problema. Mas fato é que antigamente havia inocência, até mesmo nos desenhos infantis. Hoje não. Hoje existe uma mídia, existem pessoas que ganham e ganham muito bem para fazer esse tipo de mídia, para que nós podemos consumir. Porque eu quero dizer uma coisa aqui, meu querido, que talvez você não ouça em púlpitos de igreja. Você pensa que essa mídia poderosa que está aí agora, talvez ligada na sua casa, ligado na sua sala, talvez passando futebol, talvez passando aqueles programas de domingo à tarde. Você acha que os produtores, você acha que as pessoas que estão atrás dessas mídias são pessoas que querem levar Cristo para sua casa? São pessoas que estão interessadas em salvar a tua família? Se você pensa assim, querido, eu quero dizer para você que você está enganado. Essas mídias todas poderosíssimas do nosso mundo, de canais abertos e canais fechados, não estão preocupados com a salvação da minha nem da sua casa, não estão preocupados com a salvação dos meus nem dos seus filhos. Esta é uma responsabilidade de cada um de nós. Quem sabe a gente consiga entender a voz do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo. Porque com toda essa mídia, esse lixo que tem vindo sobre os nossos filhos, então os namoros começam precocemente, porque desperta a sensualidade, o desejo na criança antes do tempo. Você já prestou atenção nos brinquedos de hoje em dia? Você já reparou que antigamente, lá no tempo talvez dos nossos pais, as bonecas eram lisas, mas hoje elas vêm todas torneadas, elas vêm com seios, com pernas torneadas. E o que é isso, Rodolfo? É intencional. E se você tem comprado isso, começa a prestar atenção. Porque tem despertado a sensualidade nos nossos filhos, na nossa filha. Então a menina tem 3, 4 anos e ela já vê o corpinho delineado da boneca. Vai despertar nela o que é a sensualidade. Então se você quer manter o material eletrônico na sua casa, meu querido, você vai ter que selecionar muito bem essas coisas. CD, DVD, porque tem esse recurso. CDs, DVDs, porque tem esse recurso. E o que passar daí, o que passar dessa seleção é demônio disfarçado, com certeza. Outra coisa, as roupas. Poxa, queridos, a menina tem 4 e a mãe põe uma mini saia na menina, saltinho na menina. E o que é isso? O que isso vai refletir lá na frente? Está faltando a visão de longo alcance. É falta de cultura cristã, falta de sabedoria, e isso é porque são carnais. Querem ver a filha bonitinha, mas não querem nem saber de que lá na frente ela vai ser uma jovem e ela vai estar acostumada com esse tipo de vestimenta, e é esse mesmo estilo que ela vai usar lá. Porque a menina com 3, 4, 5, 6, 7 anos tem usado mini saia cortada, colanzinho, decotezinho, costinhas de fora, é tudo muito bonitinho. Mas eu quero dizer para você, pai, mãe, é muito bonitinho para você, porque você ama esse seu filho, mas o pedófilo não. O pedófilo não tem esse tipo de visão que você tem. O pedófilo não tem esse tipo de visão que nós temos como pai. Presta mais atenção nisso, porque está gerando sensualidade na criança antes do tempo. E aí você não está protegendo a inocência do seu filho. Meu querido, a pessoa com 15 anos tinha que ser criança. Não no sentido de ser lerdo, de ser bobo, mas de ter inocência. Inocência não é uma coisa ruim. Vai chegar um tempo que ela vai conhecer as coisas, mas adiantar a etapa não fará bem. Porque, querido, eu quero que você entenda uma coisa. Hoje nós falamos adolescente, mas esse termo adolescente não existe na Bíblia. A Bíblia fala de criança e fala de adulto. Procure, não existe esse termo adolescente. Adolescente, a gente entende que ficou no meio, entre a criança e o adulto. Criou-se esse termo. Mas não tem adolescente.
A adolescência é o que a sociedade tem rotulado. E muitas das vezes diz que é inconstante, diz que é inconsequente, diz que é aborrecente. Vai rotulando. Então proteja a inocência do seu filho. É época do seu filho realmente brincar. É época da sua filha brincar. É época do seu filho ralar o joelho, subir na árvore. Tire essa poluição sensual que vai arrebentar o seu filho. Amigos, a mesma coisa. Com quem estão andando seus filhos? Quais as influências? O que eles têm ouvido? Gente, essa onda de música descartável e tem arrebentado o futuro dos nossos filhos. Será que você está entendendo, querido? Aleluia. Que tipo de coisa ele está fazendo? Que tipo de influência? Meu querido, você tem autoridade, então exerça a autoridade. Diga para essa pessoa de maior idade, diga para essa pessoa que não está dando bom exemplo, que não está sendo bom para o seu filho, para largar do seu filho, para não andar mais com o seu filho. Vejam as roupas que nossos adolescentes têm usado. Querido, eu gosto sempre de falar aqui que eu não estou generalizando. Não gosto, porque existem pessoas que não estão dentro desse perfil. Então, louvado seja Deus se você não está dentro desse perfil. Mas é comum hoje encontrarmos isso. Então olham as roupas que os adolescentes usam. Meninas, adolescentes, roupas bem apertadas, com o umbiguinho de fora, roupa colada, maquiagem ao extremo. Ah, mas é tão bonitinho, olha. Mas o pedófilo não vê assim. E a palavra de Deus não ensina assim. Porque esse adolescente vai crescer. E quando você vê uma adolescente, uma criança de 12, 13 anos, assim, vestida dessa forma, maquiada dessa forma, meu querido, vamos falar sério, o que é que você imagina? Com que se parece uma criança desse jeito? E por que isso acontece? Porque não tem inocência. Na maioria das vezes, é culpa dos pais, culpa da sociedade, do lixo da televisão. Então eles engrenam na imoralidade muito cedo. Pergunta aí o grau de escolaridade da maioria desses que estão andando assim. Não tem. Deixou para atender um desejo com 11, 12, 13 anos. Para correr atrás do menino ou para correr atrás da menina. Ficar, beijar, curtir, aflorar o desejo antes do tempo. Não, esse não é o termômetro. O termômetro não é quando um dos sexos sente atração pelo outro, porque isso tem sido cada vez mais precoce. Então proteja a inocência do seu filho. Porque esse parâmetro que nós estamos vendo aí é mundano, é cultural, é social, mas ele não é bíblico. Então quando se deve começar um namoro? A Bíblia, em primeiro lugar, diz que é o homem que procura a mulher. Deve-se iniciar o namoro quando o jovem é homem. Como assim, Rodolfo? Quando ele tem maturidade. É nesse sentido que eu estou falando. É quando ele tem equilíbrio emocional. Quando ele tem responsabilidade. Quando ele tem condições de sustentar um relacionamento. Aí ele é maduro. Aí ele é equilibrado. Aí ele é responsável. Então ele pode iniciar um relacionamento. Por isso é dever dos pais ensinarem os filhos a serem homens. A geração de hoje não aprende a ser homem. A maioria das garotas namoram pessoas que não sabem ofício algum. Namoram jovens que acordam ao meio-dia. Namoram jovens que ficam no videogame. Namoram jovens que não têm ocupação nenhuma. Que não estudam. Que não querem estudar. É uma geração que desleixou, deixou de lado. Como vão sustentar um relacionamento? Como vão se não são maduros? Se não são responsáveis, se não são equilibrados? Eles não podem começar um relacionamento. Se não aprenderem um ofício, se não trabalham, não podem começar um relacionamento. E quantos já estão namorando e não trabalham e não estudam, mas estão namorando? O que uma menina pode esperar de um jovem que não está nem aí com o futuro? Não pode esperar nada, não vai dar certo, não vai vingar.
Muitas das vezes são pessoas que ainda vivem no mundo infantil, no mundo da lua, no mundo do Peter Pan. Cresceram fisicamente. Eles têm pelos das pernas, a voz engrossou, mas a mentalidade de muitos ainda é uma mentalidade infantil. É uma mentalidade infantil. Esse jovem não pode tirar a filha de um pai para ficar com ela, porque ele tem que primeiro virar homem. É dever então do pai ensinar o filho a ser homem, a ser responsável. Agora imagina se esse pai não está nem aí. Que geração é essa? Há muitos jovens que hoje, gente, estão armados, andam armados. Tem uma mentalidade totalmente violenta. Faltou a presença paterna. Um jovem, quando se aconselha com outro jovem, não dá certo, querido. Ele precisa ser aconselhado por uma pessoa madura. Imagina um adolescente aconselhando outro adolescente. Não é que, gente, existe uma inconstância nos adolescentes. Eu não estou falando isso porque estou falando mal dos adolescentes. É comum na fase que eles estão vivendo de serem inconstantes. Então eles devem andar juntos, mas não sozinhos. Eles precisam ter um formador, a começar pelos pais. Os pais têm que ser os primeiros a influenciar no sentido cristão. Entenda, meu querido. A geração de hoje anda jovem com jovem, velho anda com velho, mas isso está errado. Os jovens estão aconselhando uns aos outros. Está dando no que está dando aí, gente. Namora um, namora outro, acaba aqui, acaba ali. Mesmo dentro das igrejas. Está perdendo a qualidade no testemunho. Não que estão caindo nas drogas, não que estão caindo numa vida de revolta, mas no comportamento, às vezes no testemunho, no como se apresentar. Tem faltado muitas das vezes o pudor, muita roupa muito curta dentro de tantos tempos. Ah, mas todo mundo usa, então, agora eu não posso ser carola, eu tenho que acompanhar. Estamos perdendo a qualidade do testemunho. E esse adolescente, ele vai ser amanhã o responsável pela igreja. Mas esta formação, do jeito que está, sem um acompanhamento, sem um crescimento, gente, não vai dar certo. Quem falou que Deus aceita isso? Mas, Rodolfo, você não pode falar isso, tem que falar amor. Você tem que falar amor. Gente, mas o amor de Deus, ele não é falado para agradar as pessoas, mas é para consertar as pessoas. E se não começar pela nossa casa, como eu vou dirigir algum trabalho cristão? É impossível, querido. Há tantos aí pregando, mas a sua família não vive o que ele prega para os outros. Os seus filhos acabam desmascarando a sua pregação, o seu trabalho. Essa é uma grande verdade dura, difícil. Pessoas depois não gostam nem de comentar conosco. Por quê? Não se deve falar essas coisas. Se deve falar do amor de Deus. Se deve falar da salvação de Deus. Mas, gente, a salvação e o amor de Deus, todas essas coisas estão envolvidas nisso. Eu não consigo separar, querido. Não dá para separar. Separar, eu estou falando do amor de Deus, mas não posso falar. Gente, não existe. Se a palavra de Deus não nos influenciar a tal ponto, deixou de ser palavra de Deus. É só um rótulo. E isso tem acontecido numa imensidão que você não faz ideia, querido. E os nossos filhos, eles vão nos acompanhando. Eles vão mandando. Eu quero dizer para você, jovem, adolescente, que a tua mãe quer te disciplinar e você não aceita mais. Não adianta toda aquela euforia de igreja, se lá na igreja doméstica você não obedece seu pai, você não obedece sua mãe. Você acha que a sua mãe está atrasada, que o seu pai está atrasado. Então não adianta. Os homens, os jovens, os adolescentes devem andar também, devem ser acompanhados por homens maduros. E as mulheres a mesma coisa. Claro, você deve ter amizade com outros jovens, é óbvio, e você vai ter.
Mas para te aconselhar, para acompanhamento, tem que ser pessoas maduras, idôneas, cheias do Espírito Santo, obreiros, pastores idôneos, pais, tios que sejam idôneos, honestos, corretos, piedosos, tementes a Deus. Anda com eles e se tornará mais sábio, e ele ensinará você a ser um homem. Tem que virar homem. Não, essa turma que anda aí, gente com tatuagem, com calça caída, não, cheio de malandragem, cheio de gíria, cheio de chavecar as meninas. Não, isso não é de forma alguma referência cristã. Não é referência cristã. E se você não tem ouvido isso na igreja, desculpa, eu estou falando para você. Então o termômetro para iniciar um namoro é quando a parte masculina atingiu a maturidade. E eu não estou falando de maturidade hormonal, tipo, o camarada já é musculoso, já é peludo, já tem a voz grossa. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando quando ele se ocupa de um ofício, é responsável, estuda, tem equilíbrio emocional. Então ele é homem. Veja o que diz a Bíblia, Gênesis 2, no versículo 24. Portanto, deixará o homem a sua mãe e o seu pai, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão um só. E o que a Bíblia diz? Portanto, deixará o pai e a mãe, o homem. Não está dizendo o jovem, não está dizendo a criança, não está dizendo o menino, não está dizendo o adolescente, não está dizendo o moleque, não, está dizendo o homem. Portanto, deixará o homem. Então a fase do rapaz se separar dos pais e entrar num relacionamento ou num casamento é quando ele virou homem. Então o homem deixará seus pais e apegar-se à sua mulher. Porque ele está maduro, porque ele está capaz, capacitado, meu Deus. Outra coisa, querido. O relacionamento só deve se iniciar assim, que eu vou te dizer. O relacionamento cristão só pode começar se ele tiver propósito no matrimônio. Senão, não pode começar. Eu vou repetir, o namoro cristão, nós não estamos falando de parâmetro mundano. Está na hora de dividir, porque nós trouxemos para a igreja o parâmetro do mundo. E não é. O namoro cristão só pode começar, só pode nascer, só pode existir, se ambos têm o propósito do matrimônio. De repente até não dê certo. De repente até não chegue no matrimônio. Mas precisa ter um propósito e precisa ser trabalhado para isso. O que passar disso, meu querido, é lascívia. Eu vou te explicar por que lascívia é pecado. Então você que está namorando tem o propósito de se casar? Não. Não tem? Então qual é o propósito de você começar um relacionamento se não vai se casar? Satisfação carnal. E você chega então no jovenzinho e pergunta, vocês estão namorando? Estamos sim, Rodolfo. E vocês pensam em se casar? Não, casar não. Estão ficando. Casar não, é muito cedo. Mas não pensa? Não. E o que você entende? É diversão, quero me divertir. Mas isso, meu filho, hoje eu vou falar meu filho, isso é cultura do mundo. Porque a cultura cristã só inicia um casamento em torno da Bíblia. Um homem encontrou uma mulher de Gênesis, Apocalipse para se unir a ela. Não há situações bíblicas que as pessoas se relacionam por se relacionarem simplesmente. Se eu estou com a pessoa e não estou pensando em casamento, em que eu estou pensando? Eu te digo, toques, beijos, abraços, todo tipo de insinuação, de pecado, de imoralidade. Tudo isso é cometido. E meu querido, você está muito enganado se você achar que o pecado é só o sexo. Existe muito do que é pecado e não é o sexo. Lascívia é eu incitar o desejo numa mulher que eu não posso saciar. Isso é lascívia. É ativar os hormônios dela sem poder saciá-la. Isso é lascívia. Então vai a mão, beijo abusivo, ver a nudez ou parcial da sua namorada, e ereções e tantas outras coisas, as lubrificações, e pensar, não estou cometendo pecado. Mas isso está errado, querido.
E o casal não quer casar. Então qual o objetivo? O objetivo é só me satisfazer carnalmente com o corpo dela ou dele. E quando eu enjoar, eu largo. É isso que tem acontecido, meu querido. Mas Rodolfo, não tem nada a ver, hoje em dia é normal. Mas como assim não tem nada a ver? É porque esse padrão é mundano e talvez esteja acostumado com esse padrão. Por isso que não tem nada a ver. Ficar, beijar, tocar, não. Eles não estão fazendo sexo, não tem problema, mas não é assim, meu querido. Acaba cometendo todo tipo de pecado. Por isso que o relacionamento cristão, ele não pode acontecer da noite para o dia. Tem que ser debaixo do conselho, debaixo da oração. A escolha tem que ser certa, tem que haver paciência e espera. E sabe por quê? Porque se ele iniciar, tem que ter o propósito do matrimônio. Não pode começar se não for. E por quê? Porque tem gente que acha que o namoro é como comprar roupa. Experimenta 10, o que eu gostar eu levo. Ei! Então eu vou namorando 1, 2, 3, 4, até achar um que dá certo. Querido, nós não somos animais no cio. Conosco não funciona assim, aleluia. Por isso que uma escolha de namoro deve ser baseada na escritura, na oração, no temor, na liderança da igreja, na concepção dos pais. E depois ele vai começar, por quê? Depois tem que haver o propósito do casamento. Se não haver o propósito do casamento, passa a ser pecado. Não existe namoro por namoro. O namoro tem que levar a algum lugar. E falando de maneira bíblica, o único lugar que ele pode levar é o matrimônio. Namorar por namorar, namorar para ficar junto, namorar para dormir com a namorada, namorar para tocar na namorada, no namorado. Isso pode até ser chamado de namoro, mas não é o padrão bíblico. E nós estamos aqui falando o padrão bíblico. Se você não quer o padrão bíblico, eu te entendo. Mas não leve essa cultura para dentro da igreja. Não leve essa cultura para dentro da igreja, porque isso vai arrebentar você lá na frente. E depois eu vou dizer por quê. Aleluia. Meu Deus. E por que a maioria não fala em casamento? Porque não tem responsabilidade. E não quer responsabilidade. Se você não quer responsabilidade, a sua filosofia de namoro está equivocada. Porque o namoro é uma responsabilidade. Porque o namoro é o início de que vai ser o casamento, meu querido. Aleluia. E o casamento é uma extrema responsabilidade. Se você iniciou um namoro, saiba que você iniciou. Não é para satisfazer o seu desejo. É para amar essa mulher como Cristo amou a igreja, é dar a vida por ela como Cristo deu à igreja. E é assim que se começa o namoro. A mulher só pode começar o namoro sabendo, eu tenho que ser submissa a ele como a igreja é de Cristo. E nós dois vamos nos unir para ser conformados à imagem de Cristo. Ou achamos que vivemos nessa terra para ter carro zero, mansão, para fazer sexo, para encher a casa de filho, para viver na regalia? Não! Nós estamos nessa terra para crescer a imagem de Cristo e partir para a pátria futura. Então o namoro, o relacionamento, o casamento trabalham para isso, para crescermos. Ela é minha auxiliadora, ela vai me levantar, aleluia. Ele é o meu cabeça, ele vai me ornamentar, ele vai me deixar bela e formosa. Tem que ter esse propósito, senão a gente se arrebenta, meu querido. Então se você não quer responsabilidade, seja um eunuco. Cumpra o voto de celibatário, mas você não pode namorar. Essa é uma mensagem bíblica. Eu vou dizer a verdade, eu nunca ouvi em nenhum púlpito. Por onde eu já passei. Então essa é uma mensagem bíblica, nem que você não goste, ela é bíblica, ela precisa ser falada. Nós temos que deixar esse padrão mundano de lado, fora. Ele tem que sair de dentro da igreja. Esses padrões mundanos que têm arrebentado a igreja. Então esses casaizinhos beijando para lá e para cá dentro da igreja, esses casais precoces que namoram e desnamoram, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso, meu querido, desculpa, mas isso está errado.
E o que acontece? Temos uma igreja fornicária, lascívia, imoral. E toda a juventude pula, grita. E nós somos apaixonados por Jesus. Nós somos uma geração cristã, uma geração extravagante. Mas na verdade estamos em pecado quando se fala de namoro. Eu não quero nem usar o termo ficar. Porque o termo ficar não cabe para um cristão. Eu estou ficando, então você não é cristão. O termo ficar, ele não cabe para dizer que a pessoa é cristão. Então o namoro deve iniciar não quando se tem atração pelo sexo oposto. Porque eu já disse, isso se dá cada vez mais cedo. Mas sim quando o jovem é homem. Quando tem responsabilidade, maturidade e equilíbrio. É dever do pai fazê-lo ser homem. É dever do pai e da mãe guardar a inocência dos seus filhos. Então se o seu filho com 16 anos pedir para você ir lá e cobrir ele de noite, e pedir um beijo e uma oração antes de dormir, louve a Deus, porque isso já não se encontra mais, querido. E mais, depois que ele tem a idade correta, depois que ele é maduro, depois que ele é homem, depois que ele tem a intenção de casar, ele está trabalhando, é responsável, então chegou a hora. O que deve acontecer? Então é o homem que tem que tomar a iniciativa do namoro e não a mulher. É o homem que inicia o relacionamento. E o que está acontecendo hoje? Inverteu-se. São as mulheres que estão indo atrás dos homens. Está bem claro, inclusive tem aí umas Maria Profeta da Bíblia dentro da igreja. Que moças que vão atrás, moças que se inscrevem em grupos aí online, de namoro online e vão atrás. Biblicamente isso não existe. E você encontra essas orientações em Provérbios, no capítulo 7 inteiro. Mulher que vai atrás de homem está sendo imoral. Sempre foi o homem que deu início ao relacionamento. Esse é o padrão bíblico. Sempre foi o homem que deu a iniciativa ao matrimônio. Veja, Isaac foi atrás de Rebeca, ou pelo menos mandou os seus serviçais irem atrás dela. Sansão, mesmo com todos os delitos e pecados, foi atrás das mulheres. Na Bíblia não há registro de mulher procurar o homem. Normalmente, a mulher era guardada, reservada, discreta. E é o homem que inicia. Então, garotas, não façam isso. E o que acontece? Por ter invertido essa posição, o crescimento da sensualidade feminina. Muitas mulheres querem atrair os homens pela sua sensualidade. E isso tem acontecido e elas têm atraído. Elas têm atraído. A Bíblia diz, não enaltece a mulher sensual. A Bíblia não enaltece a mulher sensual, mas enaltece a mulher virtuosa. E diz assim, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao dos rubis. Ela é cheia de virtude, é espiritual, é inteligente, é idônea, é sábia. A mulher sensual quer atrair o homem pela carne, pela vestimenta. E o homem de Deus não pode ser atraído por uma mulher sensual. Essa sensualidade, ela guarda lá para o seu casamento, depois que ela casou. Porque é muito pouco um homem ser satisfeito apenas com a parte natural. E é isso que a mulher sensual tem para oferecer. E um matrimônio, meu querido, é muito mais que isso. É uma união mística, espírito, corpo e alma. Então a mulher que deseja iniciar um relacionamento, ela deve ser discreta, virtuosa, de oração, de esperar no Senhor. E é o homem que inicia, que vai, o homem que procura, quando ele é homem, maduro, quando é capaz, quando ele tem o propósito do casamento. Depois que ele passou essas etapas, vai entrar num período de oração, porque o Espírito deve também testificar. E depois que tudo isso estiver concluído, então você deve procurar os pais dessa mulher. Porque, querido, vou te falar uma coisa. Hoje em dia isso também não acontece mais. Hoje em dia isso não acontece mais. Não existe mais. Antigamente era assim. O jovem dizia, eu venho aqui pedir a mão de sua filha em casamento. Eu venho pedir a sua aprovação. Mas hoje o jovem sai com a filha dos outros. Nem é com a filha, é com as filhas. Sai com as filhas. O jovem sai com as filhas dos outros. Escondido, toca nela. Dorme com ela.
E faz todo tipo de orgia, sem o pai saber que ela está saindo com alguém. Pais, os pais precisam prestar atenção. Se um rapaz de 16 anos for na sua casa de noite, e você estiver dormindo, preste atenção no que eu vou dizer. Esse jovem pegar a chave do seu carro, e junto com a chave do seu carro, pegar o cadeado do portão. Ele abre o portão e dá uma volta com o seu carro a noite inteira na farra. Ele farreia a noite inteira no seu carro. Mas de manhãzinha ele coloca lá na garagem o seu carro de novo. O que você faria com um rapaz desse? O que você faria com um rapaz desse? E se esse mesmo rapaz de 16 anos pegar sua filha e sair com ela a noite inteira, sem você saber? Se você não estiver em Deus, querido, sabe lá o que você faz com esse rapaz. Então você, jovem, peça permissão para o pai, para você namorar essa menina. Assuma a sua posição de homem. Converse com ele. Converse com o pai da garota, com a mãe da garota. E a menina também entenda, tem que ter a bênção dos pais. Esse lance de namorar escondido não tem a bênção do Senhor. Esse lance de ficar, de se permitir, não tem bênção do Senhor. E quando está liberado, quando o pai aprovou, quando o pai, a mãe aprovou, e o menino está louco para namorar, mas espera aí. Eu estou falando com cristãos. Então precisa da aprovação eclesiástica. Se você vive numa comunidade chamada eclésia, ou seja, igreja, não podemos fazer o que queremos. Porque se for assim, então não precisa de igreja. Então você vai na igreja como visitante. Se você não está debaixo de uma autoridade eclesiástica. Tem que ter. Eu quero dizer mais. Namorado, tome muito cuidado em ficar muito tempo a sós com a sua namorada. E pais, cuidado. Existem pais que dizem, não, deixa namorar aqui em casa. Deixa namorar lá no quarto, ninguém perturba o casal. Eles estão namorando. É daí que vem que 98% dos casais fazem relação sexual antes do matrimônio. Por quê? Porque ficam sozinhos, perdem a virgindade antes do matrimônio. Porque ficam sozinhos no quarto, no carro. Mesmo casais cristãos saem para comer uma pizza e volta de madrugada. E o pai diz, não, está na bênção. Coitado do pai. E a mãe diz, está na bênção. Não, esse aí não tem problema. Não coloca horário, não tem autoridade, perdeu a autoridade. Quer fazer tudo que o menino quer. Quer fazer tudo que a menina quer. E às vezes os filhos crescem para cima do pai. Não respeitam o horário, não gostam que a mãe fala da roupa. Fazem de pouco caso. E acha que Deus aceita o louvor. Eu quero dizer uma coisa aqui, meu querido, porque também eu aprendo com isso. Louvar a Deus. Com a nossa boca, eu posso fazer aqui agora. Glória a ti, Senhor, bendito seja o teu nome. Tu és o Deus da minha vida. Aí. Mas dobrar o coração é difícil. Dobrar o coração requer muita determinação. E muitas das vezes nós não conseguimos. Então, ter um trabalho numa igreja, seja lá o que for, não é difícil, meu querido. Falar palavras bonitas, desculpa, há muitos poetas do nosso mundo secular que falam sem papel, que falam porque tem o dom. Agora, dobrar o nosso homem interior, meu Deus, isso é muito complicado, muito mais complicado que falar. Se a gente não consegue respeitar o pai e a mãe que tanto se doou por nós vamos respeitar pastor? Tira por aí, querido.
Se você não obedece tua mãe, olha, você é um problema na igreja. Se você não obedece teu pai, você vai ser um problema na igreja. Porque que a autoridade maior que a dos pais? Quantos que chegam na igreja e falam, pastor, estou namorando? O pastor vai fazer o quê? Não há mais essa visão de respeitabilidade, de submissão. Não teve estrutura. Então, quando você tiver todas essas etapas de acordo, inclusive a bênção eclesiástica, então sim, você está pronto, está preparado. Então, quando deve iniciar o matrimônio? Não é que você vai casar no outro dia, lógico, mas você já está preparado, querido. Condições emocionais, psicológicas, financeiras, estrutura. Porque muitos abandonam nos primeiros anos, por quê? Por falta de estrutura. Talvez eu esteja falando aqui nesta tarde para pessoas que conheceram o Senhor e já estavam casadas. E você sente dificuldade no seu relacionamento. Por quê? Porque não houve estrutura. Porque lá na onde era preciso fazer a estrutura, nós não tínhamos o Senhor. E nós queremos buscar lá no... Porque, querido, meu Deus do céu, é muita coisa, não vai dar tempo de falar, mas olha, veja bem, uma grande casa, que pode ser pintada, que pode ser a casa mais moderna no seu design, pode ser o mais moderno que você já viu. Ela não é nada se não tiver alicerce, mas o alicerce não aparece. O alicerce é a estrutura da casa. E há muitos relacionamentos que entram em crise, então o casal tenta buscar na estrutura, mas como não teve estrutura, toda a casa, por mais bela que ela seja, ela está comprometida, rachaduras, trincas. Você está entendendo? A fiação mal arrumada, vazamento, umidade, bolor. Por quê? Porque não houve estrutura. E você muitas das vezes para reformar uma casa, você tem que derrubar ela quase que completa, se não completamente. Então para você que já veio para o Senhor casado e não teve estrutura, Deus é poderoso para fazer uma estrutura. Com o empenho dos dois. Vai doer, porque restaurar é justamente buscar o original. O profissional que trabalha com restauração de obras-primas, de obras artísticas, meu querido, principalmente de casarões. Há tempos atrás eu tive numa igreja católica muito antiga e eu fui ver uma restauração. Porque antigamente os templos católicos eram decorados com artistas de primeira. Hoje já nem tanto. Hoje passa uma tinta branca lá, coloca umas imagens lá e tudo bem. Mas antigamente elas muito... Você pode... Até muitas igrejas na Europa, igrejas católicas, têm deixado de ser igreja para ser museu. Eles fazem um templo menor, mais simples, para atender às suas devoções. E o templo maior, ele fica para ser observado. As pessoas lá para ver as obras que tinham lá, que foram feitas lá em séculos passados. Isso é fato, meu amado, isso tem acontecido. Então, dentro dessa inspiração que eu quero dizer, muitas das vezes, no passado, eles não tinham consciência de que aquela obra seria hoje tão importante no mundo artístico, enfim, como cultura secular e até religiosa. E eles, na época, pintaram por cima com outra tinta qualquer. Então, quando se percebeu que aquela obra que está lá embaixo era uma obra muito importante, chamam-se os profissionais. E aqueles profissionais ficam o dia todo com aquelas pinças, com muito cuidado para tirar a tinta que foi passada por cima, sem afetar a obra que está lá embaixo. Para encontrar a estrutura, para encontrar o valor. O casamento, meu querido, ele precisa ter uma estrutura que venha lá do namoro. Se o namoro queima etapas. Se o namoro é um namoro avançado. É um namoro onde o jovem não quer trabalhar, a menina não quer nem saber. O importante é que ele é bonitinho, que ele tem o cabelo arrepiado, que ele é cheiroso, que ele é o galã. Ou que a menina é mais bonita, que a menina é a ungida da igreja. Não, isso que importa. Importa é o que eu vejo. Mas eu disse que o alicerce a gente não vê. Querido, é muito mais que isso. Porque hoje talvez você está namorando uma jovenzinha, uma adolescente, e você também é um adolescente. E todo dia você vê essa menina toda cheirosa, bonita, e você também. Mas
A realidade é outra, meu querido. Os dias vão passar. Os filhos vão chegar. O esposo vai trabalhar, vai voltar cansado, vai voltar suado, despenteado, o cabelo vai cair. Há tantas coisas que nós não vislumbramos quando estamos no namoro. Então nós enchemos a nossa namorada de bombom, de cartão, e foto daqui, Facebook dali, e mensagem romântica. Tudo isso é válido, mas isso não é alicerce. E se isso é uma essência, como se fosse um perfume que você usa, mas aquela essência ela vai se enfraquecendo e você tem que renovar isso amanhã. Mas o alicerce é muito mais que isso. Mas como muitos não querem saber de estrutura, vão adiantando, vão partindo logo para a parte física, vão partindo logo para o sensual, porque afinal de contas nós vivemos num mundo sensualizado. Nós vivemos numa mídia que, como eu disse no início dessa pregação, ela não trabalha para salvar almas. Então nós trazemos tudo isso para o namoro. Afinal de contas, o pai deixou. Afinal de contas, a mãe deixou. Afinal de contas, nós estamos namorando em casa. Então, já não precisa mais eu ter cuidado com a menina, com o menino. Agora já vamos começar a avançar. De repente, estão todos machucados. E o pior, muitas dessas machucaduras vão para a nossa vida toda. Elas nos perseguem a vida toda. E nós muitas das vezes queremos resposta no presente, mas a resposta ficou lá no passado. E muitos relacionamentos não vingam, meu querido. Não tem aonde se segurar, não há estrutura. A casa ficou bonita, a tinta ficou bela, mas não houve alicerce, então a gente está condenada. Não há onde se segurar. E quantos buscam subterfúgios? Eu tenho que arrumar o cabelo. Eu tenho que colocar um silicone. Eu tenho que fazer uma academia 6, 7 horas por dia. Eu tenho que ficar bombada. Eu tenho que ficar isso. E o menino a mesma coisa. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Porque estamos querendo segurar em alguma coisa imediata e não percebemos que porque não deixamos a estrutura cristã. Eu estou falando para cristãos. Claro, se você não tem uma fé professada em Jesus Cristo, você vai também colher desta mensagem. Mas eu quero dizer para você, nós vamos buscar lá no passado e não encontramos nada. E aí a gente encontra subterfúgios. Mas não resolve. Dormimos mal, acordamos mal, temos pesadelos, temos insônias, enfermidades vêm porque faltou estrutura, não estamos felizes. Que mensagem é essa? É uma mensagem para você que está começando. Para você que já está namorando ou quer namorar. Faça direito. Faça direito porque isso vai ser bom para você mesmo, meu querido. Vai evitar sofrimento no futuro. Nós temos uma geração inteira de casados que estão na bênção, mas uma outra geração inteira que estão feridos, que estão machucados, que já estão no segundo, terceiro, quarto relacionamento e não se encontram, porque a resposta não está no outro, ela está lá no passado, ela está lá onde nós não queremos, não quisemos, nós não queríamos uma estrutura, não queríamos opinião de pai e de mãe, não queríamos conselho dos casais. Como é bom para você, namorado, namorada, buscar um casal para se aconselhar antes de vocês se casarem. Conversar, fazer talvez um grupo de crescimento, sabe, criar alternativas para você crescer, para você se aconselhar. Tudo isso é válido, claro, com oração, com propósitos. Meu Deus, casamento não é só sexo, querido. O casamento não é lua de mel a vida toda, querido. Tem sofrimento, tem enfermidade, tem desemprego, tem o que mais? Tem uma série de outras coisas que muitas das vezes nós não pensamos. Porque nós pensamos muito naquilo que é imediato, naquilo que é prazeroso. Acolha essa mensagem em você, meu querido jovem. Um casal namorado, indique. Se Deus quiser, hoje nós vamos colocar essa pregação no YouTube para você indicar para outras pessoas. É conselho. Talvez você, pai, tenha filhos que estão nessa idade despertando. E é bom que a gente entenda que não é o tanto de namorado e namorada que nós vamos sair, que nós vamos namorar para encontrar alguém. É necessário ter estrutura. Na Bíblia, quando eles se encontravam, eles realmente se amavam e se casavam. Hoje, se encontram, mas não se amam.
e não se casam, ficam. Desculpa usar esse termo aqui, mas transam, dormem junto, mas não querem compromisso. Que Deus possa abençoar cada casal, cada família que tem filhos, filhas, são verdadeiros príncipes e princesas nossas. Que nós não sabemos, muitas das vezes, o valor, não sabemos medir o valor de tudo isso, mas é real. E que possamos tirar dessa mensagem algo bom, para que ainda possamos ter casais que celebrem a vida toda, porque casamento é uma instituição divina. Por isso que o mundo trabalha contra, as mídias trabalham contra. E às vezes nós somos empurrados por essa avalanche. Que o Espírito Santo de Deus nos dê toda a sabedoria e entendimento dessa palavra. E possamos passar para frente. E crescer. E que no final, tudo seja para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém.